Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Desta vez trazendo dois convidados especiais, dois convidados que já participaram em outros episódios, dois convidados que fizeram comigo o CNA Jovem, dois amigos que vêm trazer um pouco de conhecimento das suas regiões, principalmente dois que vêm lá do sul, né? Passando um frio nesse final de semana e vêm aqui contar um pouquinho para nós suas experiências, o que eles andam aprontando. E, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um oferecimento aqui aos nossos parceiros, né? Que um deles que é o eProdutor, a plataforma mais completa de gestão rural para o produtor rural, né? E lembrar que nós estamos fazendo um sorteio agora de uma estação meteorológica automática, ou seja, vai ver todos os dados do clima, da chuva, temperatura, umidade, tudo na palma da mão, completamente sem fio, sem precisar mexer em nada. Ou seja, vou deixar um link aqui na descrição. Na próxima semana, daqui 2 semanas, para você que está ouvindo hoje, nós vamos fazer o sorteio da estação aqui no podcast, inclusive. Mas vamos adiante. Nossos convidados hoje do dia são nada mais nada menos que o Marcelo Hofmeister e também a Larissa Zambiasi. O Marcelo, ele que é consultor do Safras e Cifras, né, segundo vice-presidente da Comissão Nacional de Políticas Agrícolas da CNA e produtor rural lá em Pedras Altas. E a Larissa, que é produtora rural, sucessora familiar, tecnóloga em gestão de cooperativas e mestre em desenvolvimento familiar. Seja muito bem-vindo, Marcelo e Larissa. Conte um pouquinho de nós, o que vocês andam fazendo? Larissa, começa por você. Olá, Lucas, Marcelo, todo mundo que está nos acompanhando. Então, eu sigo, né, com as minhas atividades aqui na propriedade rural, com a produção de leite, com a família, né, os desafios são cada vez maiores, então tenho me dedicado bastante à propriedade, à produção, mas fora dela, né, meu trabalho é voltado com os jovens, especificadamente os jovens aprendizes cooperativo do campo, né, filhos de produtores, e também tenho feito algumas falas em alguns eventos, né, justamente trabalhando esse tema da continuidade familiar. Olha só. E que cidade que se fica mesmo, Lari? Eu fico em Coqueiros do Sul, região norte do Rio Grande do Sul. Olha só. E você, Marcelo, o que você anda aprontando na vida, Marcelinho? Bom, bom dia, boa tarde, bom dia, pessoal. Lucas, Lari. Bom, cara, desde que terminou o CNA Jovem, né, minha vida deu um 180, podemos dizer assim. Acabei voltando para Safras e Cifras, uma empresa que eu tenho uma história bem longa com eles, desde 2012, uma empresa que eu admiro demais. E voltei para um convite super desafiador, né, Lucas, que era desenvolver a parte de governança e gestão financeira, não só no Triângulo Mineiro, Cerrado e Alto Paranaíba, mas também na Bolívia. E agora nos últimos meses, nós andamos também para o lado do Uruguai, lá tivemos em Montevidéu dando uma palestra. Então, ando bastante, rodo bastante. A fazenda, graças a Deus, está muito bem gerida pelos meus pais, que moram lá e estão todo dia lá. Eu acompanho a parte toda de gestão financeira da empresa, fluxo de caixa, projeções, a gente faz reuniões semanais. E em março desse ano fui convidado para participar, para ser membro de uma das comissões da CNA, Comissão de Políticas Agrícolas, junto com toda a equipe corpo técnico da CNA, que é um desafio pessoal e profissional muito grande, que é estar junto da nossa CNA, pensando e estruturando para melhorar a vida do produtor através de políticas agrícolas. Então, um desafio novo, né? Nós gostamos sempre, né? Nós somos jovens inquietos. Exatamente, exatamente. Tem que estar sempre envolvido, fazendo alguma coisa, ajudando alguém, se for o caso, aprendendo, né? Em muitos momentos a gente busca o conhecimento, né? E nós estamos nessa fase de quem precisar algum auxílio, alguma ajuda, né? Chama o Marcelo, chama a Larissa, até eu, de acordo, depende do que for o caso, precisar, né? Porque a gente vai estudando e chega uma hora que quer passar isso adiante. A Larissa, eu vi que ela também anda dando umas palestras por aí, né, Larissa? Qual o tema que você está trabalhando nas palestras hoje, principal? Hoje, o principal tema das minhas falas é continuidade familiar. Eu desenvolvi uma metodologia para facilitar esse processo no mestrado e agora eu venho, junto ao meu propósito do CNA Jovem, divulgando essa proposta para outros jovens de outras propriedades.
tem algumas etapas para construir essa questão da sucessão familiar, né? Eu lembro que você comentou já comigo essa vez. São 6 etapas? Olha, Lucas, são mais, né? A gente sabe que é um desafio muito grande dar continuidade aos empreendimentos rurais, e aí a gente vai personalizando essa proposta de acordo com o desafio de cada família, né? De cada propriedade. Mas existem passos, sim, que a gente vem trabalhando para facilitar esse processo. Se você pudesse citar para nós, quais que são 2 fatores importantes para esse processo acontecer? Bom, Você tem diversas percepções de cada negócio, né? E eles são muito particulares, mas sempre tem pontos em comum. com certeza. Hoje eu poderia dizer, Lucas, e afirmar com certeza que um dos fatores que mais contribui para a permanência do jovem no campo, de acordo com pesquisas já publicadas, é a convivência familiar. É a maneira como os pais e filhos se relacionam dentro desse processo sucessório. E aí, junto à convivência familiar, tem outra série de fatores que influencia mais ou menos dentro de cada realidade. A gente vê aí a questão do patrimônio, influenciando bastante, a disponibilidade de tecnologia para essa geração nova que está vindo, e aí outras coisas que muitas vezes nós consideramos básica, mas que não tem em muitas realidades, como por exemplo folgas, férias, remuneração salarial, reuniões familiares, que são coisas que a gente não vê presentes nas propriedades, que também têm contribuído com essa facilitação do processo. Então, é um conjunto de fatores que tem influenciado. Que Sabe, legal. Lucas, Aham. eu acompanho bastante o trabalho da Larissa, tá? E eu acabo trabalhando muito na mesma linha dela, na linha de governança familiar. Claro, eu olho mais para o lado financeiro, mas a gente trabalha estruturando e criando regras, protocolos familiares, organizando famílias, agora por por esse Brasil inteiro e agora esses outros países que eu comentei antes. E o que eu acho mais incrível no trabalho da Lari, eu já falei isso para ela, é que quando a gente tem negócios grandes, com um patrimônio muito pesado, e a gente consegue ter organização e regrar ele, é muito mais fácil, porque muitas vezes essas famílias elas têm caixa para se regrar e para dar continuidade. Pô, eu vou dividir um patrimônio aí de, sei lá, tamanho, vai ser mais fácil. Eu consigo alocar as pessoas, porque com um negócio grande eu tenho mais lugares onde eu vou necessitar de boas pessoas, e se forem da família, melhor. O que eu mais admiro, e já falei para ela, é justamente o que ela consegue fazer com a pequena propriedade. Que esse é o desafio, que é o que eu vejo na minha família. A nossa propriedade, claro, para a região da Lara ela é grande, para a nossa região ela é média. Hoje, ela não comporta manter a família do meu pai, a minha mãe, eu e a minha irmã. Tanto é que nós dois estamos fora, viajando e trabalhando em outro negócio. Só que essas regras que ela falou de vivência, regras, reuniões, estruturação, isso tudo fez com que a gente, olhando esse modelo que a Larissa vem falando, junto com um pouco da minha experiência profissional, nós hoje criamos regras que separamos o momento da família e o momento do negócio. E isso cara, é um impacto gigantesco. Porque se pensar numa região lá Exato. na fronteira com o Uruguai, que já foi muito mais empobrecida que é hoje, porque dependia 100% da pecuária, hoje a agricultura entrou forte lá, mas os pecuaristas da região, as famílias tradicionais, estão começando a enxergar a importância de se organizar a família. Isso é muito legal, e aquele famoso, né, do nosso amigo Fernando Ximenes, agir localmente, pensar globalmente. Então, esse Exatamente. trabalho da Lari cara, é fenomenal. Eu sou fã da Lari, então E, já falei para ela e isso. Não, e outra, por que é tão importante no pequeno? Porque o grande, como você bem citou, ele tem patrimônio, ele, se for dividir, todo mundo sai bem na história. O pequeno Claro. não tem essa possibilidade, né? Porque se dividir não vai sustentar duas famílias. E aí? E quando não se tem transparência do que está acontecendo, não separa o negócio da família, complica as coisas. Acho que esse é o primeiro passo. Mas você que trabalha mais na frente da gestão, né, Marcelo? O pessoal está conseguindo separar isso muito bem hoje e trazendo isso para o número? Olhando como uma empresa? Lucas,
Eu vou dizer o seguinte, cara, o que eu mais vejo de desafio é a transparência da informação, tá? Hoje a gente tem, é o teu mundo, tu conhece isso, é a questão de sistemas, controles, livro caixa digital, a gente tem um monte de informação hoje, mas, melhor, um monte de dado. Só que esse dado não é transformado em informação para a família. E quando a gente transforma dados em informação, nós temos que focar em qual público eu estou levando essa informação. Eu vou ter que levar informação para os gestores, ou seja, para o cara que vai tomar a decisão se vai comprar o diesel essa semana ou semana que vem. Nós temos que levar informação para os stakeholders ou para os externos, né? Para o banco na hora que eu vou pedir um custeio, para a cooperativa na hora que eu vou pedir um crédito. E eu tenho que levar informação para a família. E quando eu levo a informação para a família, eu tenho que saber que a linguagem que eu vou levar aqui para sentar e mostrar para o meu avô como é que está o negócio hoje, não é a mesma linguagem que eu vou levar para o gerente do banco. Então, essa transformação a gente está acompanhando, essa maneira de transformar a informação, e vem muito da gurizada, cara. Isso é o que é mais legal. São os jovens que estão entrando no negócio e que hoje estão começando normalmente a entrada é pela parte financeira, tá? Porque normalmente é onde já tem um certo déficit, então entra ali pelo administrativo, financeiro, e, e a gente tem puxado muito isso, de pegar a gurizada e dizer para eles, pessoal, a gente precisa levar informação, a mesma informação de maneiras diferentes para públicos diferentes. Então, é um desafio de liderança, porque tem que mudar a maneira de pensar e agir das pessoas. Aham. A gente tem que lembrar que o administrativo agora ele tem que fazer 3 relatórios em vez de fazer um, ou até 4, 5, depende do tamanho do negócio. E que é o nosso papel como jovem, como uma facilidade que a gente tem com o meio de comunicação, com a internet, com o WhatsApp, com todas as informações que a gente tem, de levar essa informação, de construir esses relatórios. Então, é um processo, está acontecendo, mas ainda não está consolidado. Eu acho que depende muito de nós ainda ajudarmos a consolidar e construir esse caminho. Que bacana. E complementando aí o que você falou, muitas frentes nessa questão da gestão, principalmente, as esposas dos produtores vêm fazendo, né? Porque a mulher se organiza muito melhor que nós, cá entre nós, né? E acredito que a Larissa também vê essa visão acontecendo lá na ponta, né? Eu vejo muitas esposas fazendo acontecer. Porque os filhos, cá entre nós, o cara que não tem nem uns 25, 26 anos ainda nas costas, muitas vezes ele é um cara meio preguiçoso ainda. Ou ele tá focado no campo lá em trabalhar e tá na lida, tá ajudando, mas ele tá lá na operação, né? E a mulher não. A mulher muitas vezes tem ali essa organização com a papelada, facilita bastante, não é, Lari? Com certeza. E tem o nome nos financiamentos ainda, né? Eu posso citar eu como exemplo, né? Geralmente as transações financeiras sou eu quem faço, quem pega custeio sou eu, quem faz Olha toda aí. essa movimentação financeira e administração da propriedade é comigo, né? E aí eu tenho que justamente levar para a prática isso que o Marcelo estava falando, né? Como que eu vou pegar aqueles inúmeros dados, inúmeras planilhas que eu faço na administração e chegar para o meu pai e para as minhas irmãs e apresentar aquilo de uma forma que eles entendam, né? Porque hoje a propriedade rural em si ela gera muitas informações e muitos dados. Agora o que a gente faz com eles é que faz a diferença na gestão da propriedade. Então fazer essa transmissão desse conhecimento para eles de forma clara e objetiva é essencial. E o tempo também, né? Às vezes a gente é muito imediatista, né? E quer tudo para ontem, então há um processo, né, do jovem ir se inserindo também na gestão e na administração do empreendimento. Mas todos esses são fatores importantes e que contribuem para que as duas gerações, né, duas ou mais, hoje a gente já está vendo mais de 3 gerações atuando no mesmo negócio, possam compartilhar a gestão. E aí que eu acredito que está a chave do sucesso do negócio, que seja uma gestão compartilhada entre gerações diferentes,
Porque, querendo ou não, o jovem traz mais essa pegada da tecnologia, da inovação, querendo transformar tudo que está acontecendo lá, e tem que ter aquela pessoa com mais experiência de vida para ir nos segurando, porque senão a gente faz revoluções num momento que talvez não era para acontecer aquela revolução Aham. toda. Então, é bom a gente poder ter uma gestão compartilhada com gerações diferentes e que compartilhe de fato esse processo. Exato. Esses dias eu tava. A gente trabalha aí com plataforma de gestão. Esses dias eu fui analisar resultado com os produtores. Muitas vezes a gente faz online, porque atende o Brasil todo, mas esses dias eu fui numa propriedade lá. Peguei o carro e fui lá. Aí tava as três gerações juntas, né? E é o primeiro ano que eles têm dados organizados, que antes não tinha, faziam umas contas, mas era diferente. Aí tinha o patriarca, que é o avô lá, aí tinha os filhos que estão tocando o negócio e tem os netos que já estão ajudando na gestão, né? Na questão administrativa e financeira, principalmente as meninas. E eles têm várias atividades rurais. Eles têm lavoura, eles tinham leite, pararam, aí eles têm ainda suínos e tem frango de corte. Então, são vários negócios dentro do negócio familiar. E olhando os números ali assim, quando nós chegamos na suinocultura, e cada um deles tem uma função, né? O patriarca, ele começou com o suíno lá antigamente, e ele que toca aquilo lá. Ninguém mexe o dedo. Eles podem até ajudar no financeiro, mas ele que toca. Grãos, já tá passando um pouco para os netos, deixa eles por causa das máquinas, deixa eles que mexem. E a avicultura, os filhos, né, que estão no meio ali, os pais, digamos assim, né? Os pais, e estão fazendo rodar, junto com os filhos e tudo mais, mas a suinicultura é especificamente do patriarca, do avô. E a gente olhando os números, quando a gente olha no número da suinicultura, ele olha assim, ele nunca tinha visto um número tão organizado do negócio dele, ele olhou e falou assim, sabe que antigamente sobrava mais dinheiro, ele falou assim, mas ele nunca teve um número daquele jeito, sobrava mais, porque a conta também não era muito bem calculada, né? Ali vai tudo, imposto, vai tudo, né? Antigamente sobrava mais dinheiro, ele nunca tinha visto o número daquele jeito. Mas ficou bom assim, agora eu sei onde é que tá para melhorar. E daí deu risada, né? E fomos embora. Mas é uma visão que conseguiu envolver a família, né? Essa harmonia criou ali dentro, e ali dentro eles não eram mais familiares necessariamente. Ali eles eram sócios, né? Porque nós fomos negócio por negócio dando uma olhada, e eles perceberam que eles têm bons negócios. O problema é organizar o fluxo de caixa, né? Que tem os financiamentos, encaixa no lugar errado, todo mundo tem que vender grão em cima da hora e complica. O E que eu queria Lucas, perguntar para vocês, pode falar, Marcelinho. não, e nessa questão do caixa também, né, desses negócios separados, quando a gente tem 3 gerações, às vezes 2, 3, 4 gerações, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o patriarca, nesse caso, ok, ele está com um negócio lucrativo, os porcos estão bem, estão dando resultado. Mas muitas vezes o patriarca tem um negócio, sei lá, que ele é apaixonado, que construiu, que fez parte da história dele, que está dando prejuízo, e a gente, como a nova geração, qual é seria o simples? Não, deleta isso e vamos focar no que dá dinheiro. Mas não, aquilo faz parte da história familiar. E aí a gente Exato, tem que fazer o seguinte, como financeiro, determinar qual é o limite que nós vamos investir ali que a gente sabe que não vai ter retorno. Bom, nós vamos exatamente. assumir aí que nós vamos ter um prejuízo de 100 mil reais por ano naquela atividade. Tem problema, mas está acordado entre todos, está regrado entre todos, vai deixar a família feliz, os pais felizes, os avós felizes e segue a história familiar, muito importante. Isso acontece muito aqui com a questão da genética, das cabanhas, que a gente chama aqui. Tem questão do cavalo crioulo, dos bovinos, dos ovinos, principalmente. Eu sou suspeito para falar na parte de ovinos, porque é o nosso chão, mas a gente tem que ter esse número, e aí entra muito importante a questão do controle. Porque eu tenho que saber qual é o controle, para saber o quanto é que eu posso perder, para manter a tradição, mas de forma controlada a tradição. Isso é muito importante. Exatamente. Eu lembro disso que eu fui no Mato Grosso do Sul, lá em Maracaju, numa fazenda, e ele tem várias atividades, né? Grãos, tem cana também, ave de corte, e tem lá a pecuária de corte, né? Ele falou, faz 3 anos que nós estamos no prejuízo aqui. Mas os donos, eles resolveram manter porque foi ali que tudo começou. E tá tudo ok. Então eles vão reajustando o caixa, o negócio não vai morrer por causa daquilo. Mas eles sabem Exato. que ela tá no prejuízo, não estão se iludindo, mas é por causa da tradição. Então faz parte, né? Faz parte do jogo. E tá O que eu acordado. queria. Não, tá valendo. O que eu queria ver com vocês é, vocês estão vendo na região de vocês, o Marcelinho roda um pouco mais,
essa transição acontecer, porque às vezes a gente está perto dos bons, mas e no geral, a gente está sentindo que esse jovem está se envolvendo mais? Porque na base é que a gente sente. A gente fala com muita gente, a gente fala com a universidade, na cooperativa, mas lá na prática está acontecendo ou nós estamos tendo uma visão e o pessoal não está seguindo? Larissa, principalmente, porque está no meio do cooperativismo, né? Eu acho que A Lari tem mais propriedade. os desafios, eles são realmente muito grandes, mas eu acredito que sim, os jovens já estão se envolvendo muito mais com essa parte administrativa. Eu acho que nessa questão que vocês falavam anteriormente, né, de respeitar, e isso deve ser vamos dizer assim, um marco dentro da propriedade, respeitar, mesmo que seja uma atividade que, como vocês disseram, não está dando muita lucratividade, mas respeitar pelo gosto, né, por saber da história do negócio. Aqui mesmo a gente tem algumas atividades que não dão muito resultado, mas como é do pai e é ele quem toma conta, a gente respeita, né, e vai administrando conforme as finanças da propriedade. Essa inserção dos jovens que vocês falam, né, na gestão das propriedades, eu venho trabalhando muito em sala de aula. Meus alunos são especificadamente jovens, filhos de produtores, e tenho motivado eles com muita força para que eles acompanhem o fluxo de caixa, a movimentação financeira, a evolução do patrimônio e todas essas questões econômicas que circulam na propriedade rural. E aí a gente encontra realidades muito diversas. Tem aquele pai que libera, né, a possibilidade do filho acompanhar os números da propriedade. Tem aquele patriarca que é mais resistente, né, não libera nada de números, nada de dados financeiros, mas o que se destaca nesse processo todo é que, apesar dos desafios e muitas vezes os jovens não conseguirem ter acesso aos números, eles têm se apresentado interessados. E aí eu já me conto por satisfeita, né? Às vezes tem a dificuldade de acessar os dados econômicos da propriedade, mas eles têm se demonstrado interessados e isso já é uma evolução muito grande, porque é por essa valorização da propriedade e pela demonstração de interesse que eles vão se inserindo mais na gestão. Então, eu acredito que é um processo que está em constante transformação. E eu sempre gosto de comentar nas minhas aulas, né, que talvez os jovens, meus alunos, eles não vão conseguir fazer a sucessão. Mas daqui a alguns anos serão eles os pais. Então, que eles levem esse conhecimento para quando chegar o momento deles passarem e compartilhar a gestão com os filhos, com a quarta geração, por assim dizer, eles sejam mais flexíveis, né? Talvez a mudança que eu estou fazendo e todo o conhecimento que eu estou passando adiante não vai dar resultado nessa geração, e sim na próxima. A gente já está vendo que os nossos pais já são mais flexíveis que os nossos avós. E a tendência é que isso vá se multiplicando conforme as gerações vão passando. Então eu tento sempre deixar essa mensagem. Bom, se vocês não conseguirem agora, quando chegar a vez dos filhos de vocês, vocês sejam mais compreensíveis e flexíveis nesse compartilhamento da gestão. E será que vai dar tempo, Lari? Porque Olha, cada região, né? Cada região tem uma realidade, mas eu digo porque aqui tem uma região próxima onde eu sou, mas eu sou de lá, né? De Marechal Cândido Rondon, e os pequenos produtores são pequenos mesmo, eles já não estão conseguindo. Tem muitas alternativas, né? E depender de soja e milho não dá. Se for para o leite, aqui tem que ser organizado, que senão realmente também não dá. Os filhos não estão ajudando mais porque já olha para aquilo lá, já não era organizado, né? E os pais agora estão tentando fazer um trabalho, mas assim, eles estão olhando e não estão vendo perspectiva naquele negócio, daquele tamanho. Ou eles precisam agregar valor, né? Eles precisam agregar valor ao produto, agregar valor a uma marca, a uma verticalização, ou eles não vão conseguir seguir adiante, né? A Lari deu uma caidinha, ela já volta. Ou eles não vão conseguir seguir adiante, porque está muito difícil. E aí eu pedi esses dias até para o presidente, eu estava conversando com o presidente do sindicato rural aqui,
E eu falei para ele, mas assim, nós temos o melhor café colonial da região. Por que a gente não coloca a marca e começa a vender isso como um produto da regional aqui assim e começa a ganhar valor com isso? Os produtores fazem o melhor melado que eu conheço. Os produtores aqui fazem a melhor cuca que eu conheço. Os produtores fazem o melhor salame que eu já comi na vida é aqui da região. Mas não tem marca de nada. Então vocês ainda vão continuar dependendo daquela produção agropecuária sem rótulo, né, terceirizando tudo, os filhos não vendo perspectiva econômica, porque é um fator importante, enquanto que a gente poderia estar começando a agregar valor. Eu brinco, né, porque lá na Serra Canastra o que faz o queijo valer o que vale não é só a qualidade dele, é o selo que tem lá, que é o melhor queijo do mundo. E eles criaram isso. E nós temos outra região, você conhece muito bem, vocês são do Rio Grande do Sul, vocês sabem o que é o vinho do Bento Gonçalves. É o rótulo ou é a região? Entendeu? Então, não é um rótulo específico, é um vinho de Bento Gonçalves. Você vê na garrafa Bento Gonçalves, você valoriza o vinho. Então, a gente precisa ter um produto aqui da região que consiga valorizar, agregar valor, porque não dá tempo para esses pais agora passar para os filhos simplesmente a questão agropecuária. Eles precisam ter marcas, fazer marketing como uma empresa normal, porque senão não vai dar. E são pequenas propriedades. Porque aqui está começando a virar o seguinte, as chácaras já estão virando chácara de pessoal da cidade que quer comprar chácara para ter uma casa no sítio. Essa Final é a de realidade. semana. Principalmente mais O, próximos, né? o mais complexo disso tudo que a Lari falou, e tu também falaste, Lucas, é que é o seguinte, a gente tem que ter a noção que se a gente for para uma empresa urbana e se a gente for para a literatura de sucessão na cidade, das empresas urbanas, se fala em troca de bastão. Ou seja, o pai da Lari passa o bastão para ela, o meu pai passa o bastão para mim. No agronegócio isso não existe. O produtor ele não se aposenta, ele não sai do negócio. Então, na verdade, não pode ter uma troca de bastão, mas sim uma troca de responsabilidades que vai acontecer ao longo do tempo. Começa pelo administrativo, vai indo, daqui a pouco o pai não gosta de fazer fluxo de caixa e paga contas a receber e contas a pagar. O jovem assume aquilo ali e ele vai galgando espaços. Eu acho que essa questão que tu falaste dessas pequenas propriedades, realmente, cara, estão na linha tênue ali entre continuar ou desaparecer, ou como vai acontecer em muitas regiões, chegam grandes produtores e acabam comprando vários pequenos e acabam fazendo de volta uma grande propriedade, ou vai virar lazer. A questão de denominação de origem, cara, é transformador. Transformar o teu produto, a tua commodity em um bem final, em ter uma entrega final, não que ele vai te trazer diretamente em curto prazo um resultado financeiro de grande impacto. O queijo da canastra demorou anos para se transformar o que ele se transformou hoje, assim como outras coisas. Mas realmente agrega valor. Isso eu posso te dizer de experiência própria. Nós temos o vinhedo lá em Pedras Altas. Nós começamos em 2003. Até 2018, nós vendíamos uva. Nós éramos produtores de uva. Vendia uva para vinícolas, as vinícolas transformavam em vinhos e rotulavam com o nome dele, com a marca deles. De 2018 para cá, nós já entramos por uma questão de organização e tudo. Não, vamos tentar fazer uma marca própria. E a gente criou os vinhos do Vinhedo Pedras Altas, 2018, 19, 20, 21 e 22 agora. E aos pouquinhos, claro, ainda dentro do nosso caixa, da nossa geração de caixa, é algo pequeno, certo? Mas que já é o que era 2018 já cresceu perto de 2019, 2022 agora. Nós estamos para ter uma ideia, a gente começou lançando 3 vinhos. Hoje de uma uva só nós temos 3 produtos. Nós temos espumante Pinot Noir, nós temos rosé Pinot Noir e temos um vinho tinto Pinot Noir. Então a gente está abrindo esse leque, fazendo testes, testando nossos produtos, validando eles no mercado para criar uma marca de peso, para aí sim inverter a lógica. E se tu pensares, é muito tempo. A gente está falando em 5 anos, Lucas. 5 anos são 5 safras de soja. Não é nada. 2019 foi semana passada, se a gente pegar a pandemia, 2019 foi semana passada. Porque o ano passou muito rápido. Então, essas pequenas propriedades, pegando a ideia do Lucas de transformar o produto deles em um produto final, o conhecimento da Larissa dentro de toda a questão de cooperativismo e união, porque não adianta uma andorinha não faz verão.
E aí a gente juntar tudo isso e os produtores se organizarem, e através, por exemplo, de um sindicato rural, que tem toda a estrutura e toda a organização de um Senar, de uma CNA por trás, cara, a gente consegue transformar uma região em curto espaço de tempo e levar a diferença e conseguir trazer essa questão que a Lari falou de, não, se não for agora, faço depois, trazer para o dia de hoje. Mas de novo, um problema de liderança que nós vamos enfrentar. Exato, exato. Porque eu digo isso porque as grandes propriedades médias, cá entre nós, uns 200 hectares no sul do Brasil hoje, tem um faturamento muito bom e se você colocar alguém para gerir lá, o jovem até se interessa. Né? Sem falar nas Depende do maiores, né, setor. Marcos? Na pecuária, tu te cura. Não, na pecuária é mais apertada a margem, mas pensando em grãos, né? Fatura Não, bem. grãos é. Então, é mais fácil de arrumar o sucessor, até por causa do interesse econômico. E mesmo assim, se você colocar alguém para gerir, paga a conta, né? Paga essa Exato. conta. Agora, na pequena propriedade, não dá. Ou você convence ele a ficar, e por isso é importante o empreendedorismo, porque não é só tocar, passar o bastão mais. Agora nós precisamos criar algo novo, gente. Entendeu? Sai Tem do que criar zero. algo novo, fazer um produto novo. Exato, exato. Dá a chance para Compartilhar esse tentar fazer uma bastão. coisa aqui, entendeu? Porque o que você faz aí, você não dá abertura para nós interferir muitas vezes, né? Que é a questão do pai que ele é mais resistente às novas ideias e tudo mais. Faço assim por 30 anos e sempre deu certo. Aquela história que a gente já conhece. Tá, então deixa eu fazer uma coisa sozinho aqui. Vamos tentar fazer diferente, né? Você vende leite, Lari? Vamos fazer um doce de leite da Lari? Entendeu? E aí a gente coloca marca nisso e vamos tentar vender separado e o restante do leite a gente faz latino. Me dá tantos litros de leite por mês para eu tentar fazer um produto aqui. Vamos tentar pegar aquele salame, colocar marca daquilo lá e vender no mercado, colocar um rótulo e fazer uma propaganda daquele o melhor salame da região e tal. Entendeu? É uma chance de empreender, mas precisa ter que se mexer, né? E como que a gente aproveita melhor isso com os jovens, né? Tem que estar vocês dois lá na ponta pegando o pé deles. Porque não é simples, não é simples. A Não é gestão ela é nada só um simples. pequeno fator, né? É um pequeno fator que vai mostrar se aquilo está dando certo ou não. Mas pegar o jovem empolgado lá é muito bom. E é muito bom ver jovem com energia pegando para empreender assim. Vocês já viram quando vocês têm algum amigo que começou um negócio dentro da propriedade dos pais, começou a se empolgar? Aqui a Lari faz isso lá já, né, Lari? Dentro, Então, dentro da propriedade, não, mas eu conheço um maluco que começou um podcast e tá meio forte agora. temos que ir melhorando, né? Mas, É, mas essa energia do empreendedorismo que ela é Claro. legal, assim. Você pegar para fazer e vamos fazer aquilo lá. E se der errado, eu não tenho nada a perder. Entendeu? Porque nesse podcast não tem nada a perder, né? sabe, sabe o que eu tenho notado que tem contribuído muito com essa questão toda que a gente vem comentando? É a própria imagem do produtor rural. A Muito. imagem do produtor rural, ela tá melhorando. E isso é uma coisa que a gente percebe muito, principalmente nas mídias sociais. Né? E aí, Lucas, você brincando, tá, mas e se der errado? Se der errado, a É, gente faz graça nas redes sociais. Então, hoje a gente só entrar ali no Instagram, quantos e quantos produtores tem que estão mostrando o seu dia a dia, né? Mostrando qual que é a face do agro, porque aí também tem uma mudança completa de paradigmas, né? Mas esse movimento todo de conectividade no campo e os jovens estarem mostrando mais o seu dia a dia também vem sendo um fator muito importante para contribuir e até motivar outros jovens, porque ali tu tá compartilhando uma experiência, tu tá mostrando alguma coisa que deu errado, e aí outro jovem lá de outra realidade, ele viu, olha, mas aquele lá fez e deu certo, né? Como é que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar isso na minha? Então, toda essa visibilidade que as propriedades têm ganhado e essas experiências através da conectividade dos jovens também é um fator que tem deixado o pessoal mais empolgado para melhorar os ambientes, melhorar todos os aspectos da exatamente. propriedade. Então, isso vem E sendo um quando a Lari fator fala que dos está quebrando jovens, a gente tem que paradigmas pensar não aí. só nos jovens sucessores, mas nos jovens que não têm nada a ver com agronegócio e que querem entrar nesse meio. Eu ontem estava lendo um artigo do Canal Rural sobre vagas de emprego nos Estados Unidos e na Austrália para o setor primário, para o agronegócio.
E aí tava falando, era um artigo, depois tinha um videozinho no final, e aí tinha uma entrevista com um cara que ele tem uma empresa que só faz a parte toda de trâmite, de procurar vaga, aquela coisa, não sei, de imigração toda. E eu falei, cara, olha a complexidade para tu buscar uma coisa para ir trabalhar em outro país com uma outra língua, com uma outra cultura, com um desafio completamente diferente, sendo que a gente tem milhares de vagas pagando super bem dentro do nosso próprio país. Exato. Então, cara, e muito disso vem do que a Lari disse, pô, o agronegócio hoje está sendo muito bem representado pelos jovens dentro das redes sociais. E a pessoa, aquele jovem que estava pensando em, vou fazer administração, vou trabalhar abrir um mercadinho, abrir uma hamburgueria, não sei, aí na região de vocês deve estar famoso, tem hamburgueria para tudo que é lado. Não, eu vou me preparar para poder entrar dentro de uma fazenda e conseguir transformar, ajudar eles a transformar, porque, cara, não existe um gerente hoje. Tu diz assim, eu preciso de um gerente bom para tocar uma fazenda que fatura 5, 10 milhões por ano. É uma dificuldade tu achar esse cara, esse profissional. Então, tem vaga. O agronegócio ele tem uma defasagem de mão de obra gigantesca. Não só na parte administrativa, na parte de máquinas, porque cada vez a máquina cada vez mais é um robô. A gente tem que quase programar para sentar numa colheitadeira. As ordenhadeiras, a Lari pode falar melhor que eu, mas esses dias eu vi uma automática lá que gira, eu achei fenomenal. Eu imagino a manutenção daquele negócio. Quem é que faz aquilo ali? Então tem mão de obra. Quer dizer, tem vaga, falta mão de obra. Eu acho que isso aí a gente tem que salientar muito para os jovens que querem entrar no nosso setor, né, no setor primário. É verdade, eu falo muito, pessoal, vocês precisam evoluir logo para a linha da tecnologia, para a linha da gestão, porque falta mão de obra. Para achar um gestor hoje é difícil. E outra, eu não ia cobrar barato também. Eu não ia cobrar pouco para fazer uma gestão de uma propriedade média grande aí que fatura 10 milhões. Por quê? Porque eu sei que não tem ninguém. Não tem ninguém para ajudar lá o produtor naquilo lá. Né? E a gestão é tão importante. Esses dias eu fui numa propriedade de leite lá em Santa Catarina, fui com o Henrique ali do CNA, né? A gente foi lá em Xanxerê. Pô, a segunda maior propriedade, eu acho que de Santa Catarina, é 800 vacas em lactação. R$ 1 que muda no preço do leite é 700 mil de diferença no caixa no mês. E o custo é o mesmo, entendeu? Ou seja, ou você se organiza lá atrás para fazer caixa, ou você vai arrebentar ali na frente na besteira. Então você tem que estar de olho nessa margem. Isso precisa ter gente especializada. Não adianta só Aí, colocar o filho do produtor lá se ele não tem esse conhecimento em gestão também. aí eu vou Entendeu? puxar um pouco a brasa para a educação financeira, né, Lucas? Que foi o tema do nosso primeiro podcast. Tem que ter um fundo de reserva. A gente tem que estar preparado para as contingências da vida. A gente tem que ter preparado ali um fundo de reserva. Mas o produtor gosta muito de dizer que o fundo de reserva é o que está no galpão, é o que está no silo, é o que são as novilhas que eu vou vender lá no. Isso não é fundo de reserva. Porque se eu precisar de caixa amanhã, se o preço do leite cair R$ 1, eu não vou conseguir transformar aquelas novilhas em caixa no valor real em pouco tempo. Ou vão me degolar ou eu vou ir para o cheque Não, especial. exatamente. E Então, ele tem isso é um muito baita importante. negócio. É um baita negócio. Só que assim, o mês que tem mais dificuldade, você não pode saquear o caixa do negócio, porque você vai acabar com o negócio. Então você Exato. tem que ter uma reserva de emergência. E assim, isso que quando a gente conversa aqui no podcast, né, Marcelo, Larissa, a gente fala de gestão, a gente fala o básico, tá? Para você que está ouvindo, meu querido. A gente fala o básico do básico aqui, porque se a gente começar a falar em retorno sobre investimento baseado no valor do patrimônio, fica difícil a conversa aqui. E muitas coisas realmente fica até inviável, né, Marcelo? Quando a gente começa a olhar, será que é uma decisão econômica ou de financiamento? Quanto que ela influencia no retorno sobre esse investimento? Poxa, é uma diferença muito grande no retorno sobre o investimento. Só que a gente não entra no detalhe do detalhe, porque aqui o podcast fica chato, né? E o segundo é que é tão técnico que é difícil, nós temos que começar pelo básico, balanço, fluxo de caixa e retorno da atividade, né, do investimento ali assim, o básico, custo, né, mas a gente está evoluindo, tá evoluindo. O Larissa, pode falar, pode falar. Na verdade, o público geral, Lucas e Marcelo, eles não têm ideia, né, do quanto é desafiador a gente administrar uma propriedade rural, né? Não é só mais aquele sítio, aquele negócio pequeno lá, é uma empresa. E todas as propriedades rurais estão e devem caminhar para esse lado da profissionalização, você não perde espaço de mercado.
Então, a gente está nessas análises financeiras muito semelhante a empresas urbanas e a tendência é que esse corredor aí se estreite cada vez mais, né? Profissionalizar cada vez mais as nossas Exatamente. E propriedades empreender, rurais. né? Para quem não ouviu, eu fiz um episódio com o Hugo Leite, a sucessão familiar na Serra da Canastra, vale a pena dar uma conferida, onde o Hugo ele é um arquiteto e ele voltou para a propriedade para fazer queijo com o pai, era um queijo, né? Só que ele criou a marca Roça na Cidade, ele hoje atende turistas lá, tinha mês que ele atende mais de 2.000 pessoas na propriedade para mostrar aquilo lá e acaba vendendo queijo naquilo lá. Ele agregou valor ao produto empreendendo, ele não parou, o pai dele não parou de fazer o que fazia, né? Continuou lá, né, ordenhando, fazendo leite, fazendo queijo depois e tudo mais. Mas o Hugo ele entrou com a parte empreendedora na gestão, no primeiro ponto, mas também na criação de marca, na agregação de valor, né? Hoje o valor dele vale muito mais um litro de leite do que um produtor normal e principalmente do que um produtor que também faz queijo, mas que não tem marca, né? Porque ele consegue vender para o Brasil inteiro, ele recebe turistas, ele fatura outras coisas lá que não é só o queijo. Então é essa visão que a gente, que é jovem, tem que começar a ter, principalmente que não temos nada a perder, né, Marcelinho? O negócio aqui só tem que ir para cima. É o que eu digo, calculo o risco. Quanto é que eu tenho para investir, quanto é que eu tenho para perder? Vamos lá. Mas não vou entrar com a cabeça que eu estou perdendo. Mas, por exemplo, eu quero pegar o exemplo do Hugo. Quando ele começou. Daqui a pouco ele deve ter investido 10 mil, 15 mil reais. E ele botou aquele dinheiro na mesa, dizendo assim: esse dinheiro é da mesa. É quase um jogo de pôquer, né? Vamos fazer acontecer. E ele fez acontecer. Deu certo. Pô, o trabalho do Hugo é fenomenal. O que ele está fazendo é muito legal. Agora, ele pode ter feito. Eu tive. Eu sou um empreendedor nato, eu gosto disso. Eu tive empresa de eventos pré-pandemia. Não preciso contar para vocês o que aconteceu, mas eu tive uma empresa de eventos que quebrou, porque Rô. proibiram os eventos e tá, bom, vamos embora. E aí a gente procurou outro setor, entende? Mas sempre calculando o risco e empreendendo, aproveitando os potenciais que o teu negócio tem, a tua região tem e a história familiar que vocês têm. A gente tem que empreender olhando para dentro. Eu adorei o exemplo do doce de leite da Lari. Cara, daqui a pouco a Lari vai lá, começa fazendo com 20 litros de leite por dia o doce de leite. Daqui a pouco ela está fazendo 200 litros de leite, ela está comprando o leite da família dela lá dentro do negócio, porque tem que gerar o caixa para dentro da ordenha. Esse negócio está comprando esse leite e agregando valor. É assim que aconteceu com a uva. A gente compra a uva do vinhedo e transforma em vinho. E agrega valor, gera mais caixa. Mas sempre pensando que pequenos passos para conseguir chegar longe. Não adianta querer construir uma indústria de doce de leite de um dia para a noite. Não, e para você que está ouvindo, às vezes, muitas vezes a gente fala de agregar valor, fica muito superficial. O que é agregar valor, né? A Lari com 20% do leite que eles produzem lá, ela fazer o mesmo faturamento que os outros 80 leite vendendo como leite. Só que com os Exato. 20% ela faz um doce de leite, ela tem uma marca, ela vende no mercado, ela arruma outros pessoal para vender, mas com aqueles 20% do leite, da produção de leite, ela consegue faturar o mesmo tanto, ou margem de lucro, né, ou reserva, que o leite lá que os 80% faz. Ou seja, onde é que você está ganhando mais, né? É na agregação de valor com um pequeno volume. Imagina se ela usar os 100%, 80%, ela consegue produzir mais, ela vai estar na empresa dela crescendo muito mais com o mesmo produto agropecuário, só que agora ela agregou valor na ponta, né? É isso aí, né, Larissa? Já está pensando em como é que ela vai fazer o doce de leite agora. Eu tô Isso esperando, aí, vou ganha esperando, escala. esperando chegar o potinho aqui em casa. Larissa, se quiser mais uma ideia para começar, se quiser mais uma ideia para começar, Já, faz doce de leite por já assinatura daí. pensamos. Que daí você vai no pessoal da cidade, você fala, você gostaria de receber um pote de doce de leite por semana? Gostaria. Então é tanto por mês, R$ 30 por mês. Então, uma vez por semana vai chegar o doce de leite aqui. Então você já vende o doce de leite antes de produzir. E daí, quando você vai produzir, você produz só o necessário que você já vendeu. Aí você tem uma receita previsível, você tem a margem Olha só, previsível, né? entendeu? E aí você vai trabalhando nessa frente aí, ó. Fica muito mais prático. Você já coloca daí todos os custos na conta, você já, antes de produzir o primeiro pote de doce de leite, você já sabe quanto que vai custar e quanto você vai ganhar. Escuta,
Além de vir para o podcast, a gente Não, sabe, sai com um plano de negócios, não, né? eu Mais citei um doce de plano de leite, mas pode negócios ser qualquer para outra coisa, a né? Poderia ser propriedade. com pão, poderia ser com o Marcelo mandar um espumante lá pro pessoal via correio, para uma caixa, né, com espumante, um plano de assinatura. Daí facilita o negócio. E esse plano de assinatura é muito legal. Eu agora trabalhando lá no Cerrado, né, pessoal do café, tem muita gente começando muito jovem que quer entrar no negócio, mas antes de entrar no negócio, o que eles estão fazendo? Não, deixa eu tentar aqui, pai, eu te compro o café, vou fazer uma torra especial, vou fazer um café por assinatura. Já tem alguns jovens fazendo isso, é bem legal, tá? Esse movimento que está acontecendo. É uma nova onda de Não, consumo, né? claro, porque o povo precisa comer. Por que não é melhor comprar direto do produtor? Porque hoje não é fácil. O produtor não está acessível para vender. Né? E tem intermediador, e ele tem o processo tradicional dele de compra e venda. Mas se um jovem empreende e cria um negócio diferente e leva lá na ponta, e principalmente facilita, arrebenta com o intermediador, faz direto, nossa, ele consegue gerar receita, margem e escala. E recorrência com assinatura. Entendeu? É o que todo empreendedor na cidade quer: escala, margem e recorrência. Vender com frequência, margem para conseguir gerar caixa, ter lucro, né? E escala para não ter limite geográfico. Nossa senhora, é o que nós precisava. Aí no agro fica bom, porque o pessoal na cidade busca esse tipo de coisa, né? E a gente melhora a nossa visibilidade, por aí vai. Acho que agora eu também quero montar um negócio novo. Ô, Lari, se for montar lá, você me dá um toque aí, eu ajudo. A gente pensa na distribuição aqui, eu penso na metade sul, o Lucas pensa no Paraná, e a gente vai É. organizando a distribuição. Eu já faço um site daqui, Vamos. semana que vem nós já tá vendendo aqui no É, na podcast. verdade, o que está em destaque hoje é fazer vamos dizer assim, entregar os mesmos produtos, mas com essa agregação de valor de uma forma diferente. Né? Então, às vezes, mas é o mesmo café, mas é um café especial, né? Tem um sabor, um aroma diferenciado. Então, olha quantas oportunidades a gente tem para os jovens que estão nos ouvindo, né, pessoal? É inúmero o espaço para que eles possam empreender dentro das próprias propriedades, Não, exatamente. diversificar e No final agregar do valor à dia, se a gente produção. gosta de ficar na propriedade, gosta daquele trabalho, gosta de estar envolvido com a família, e às vezes não tem uma certa resistência, vamos mudar, vamos fazer outra coisa, mas faz aqui, né? Diversifica, né? Faz uma estufa, faz uma horta, faz um doce de leite e vamos tentar agregar valor. Eu gosto muito do exemplo da hortaria lá da Camila Telles. Eu acho muito Uhum. legal que ela começou pequenininha hoje, e ela começou com ela, e hoje envolve a mãe dela, a irmã dela, o pai dela, envolve todo mundo. Então, tu imagina, é uma iniciativa de intraempreendedorismo no agronegócio, que começou como um negócio de uma pessoa e hoje envolve todo mundo. E se envolve todo mundo é porque está trazendo resultado e está fazendo crescer. E isso é muito Exato. legal. E essa inquietude que a gente tem que aproveitar ela. Esse é o nosso maior ativo, é tempo e inquietude. Exatamente. E daí, claro, é uma provocação e tem que ser, eu acho que é para isso que muitas vezes nós começamos esse podcast. Que não adianta só começar também, você tem que buscar esse conhecimento, você tem que melhorar a comunicação, que no agronegócio a gente precisa melhorar, e melhorando a comunicação você consegue liderar outras pessoas para fazer aquilo seguir adiante, e aí o progresso anda. Né? Então, não é tão rápido como a gente brinca aqui no podcast, né? Que ele vai lá e cria um doce de leite e tal, vai, vende assinatura. Mas você tem que se organizar, tem que buscar esse conhecimento. A vantagem de ser jovem é essa, né? Não tem muito a perder, né? Então, o que nós temos a perder? Larissa mexendo com sucessão familiar lá no leite, daqui uns dias ela cria, ela não tem muito a perder, ela já tem o leite, entendeu? O Marcelinho começou lá com a espumante agora, com a marca própria, ele já tinha uva, ele não tem mais nada a perder. Agora começa a agregar valor, começa a agregar escala, né, Marcelo? Quando começar a gerar escala, para que você vai vender daqui do dia a sua uva se o seu produto tem uma margem, uma escala de entrega melhor do que o. Exato. E começa a criar um. Claro, hoje, vamos lá, 6 mil garrafas, 7 mil garrafas por ano. Não é nada, é 7%, 8% da nossa produção total de uva que a gente acaba vinificando.
mas, querendo ou não, é um negócio que dentro da atividade deixou de ser, lá em 2018, que eram 3 mil garrafas, 4 mil garrafas, dobrou de tamanho em 5 anos. E além da diversificação, ou seja, a gente, claro, procura crescer, mas, como tu disseste, Lucas, não é do dia para noite. Não é como no podcast aqui que a gente já criou o doce de leite da Lari, mas é algo que ao longo do tempo, à medida que ele vai se fortalecendo, a gente vai diferenciando e vai trazendo transformação para dentro do negócio. Então isso é muito massa. E outra coisa, você não sente muito mais satisfeito quando você está trabalhando com o seu produto, com a sua marca? Por mais que o faturamento hoje ele seja menor comparado ao restante, mas você não sente um prazer naquilo lá, que isso também mantém a gente na propriedade, né? É, É, ontem, É propósito, né? vou confessar para vocês que ontem, no almoço de família aqui em Porto Alegre, foi a primeira vez que eu tomei o nosso espumante. Eu não tinha tomado ainda. Ele foi engarrafado segunda-feira. E a gente estavam meus pais, nosso sócio lá em Bento Gonçalves, numa feira de vinho, onde foi lançado o espumante. E ontem foi a primeira vez que eu provei. Cara, tu provar, tu abrir uma espumante, estourar uma espumante, que tu participou da colheita, que tu acompanhou todo o trabalho que meus pais passaram, que nós passamos lá na propriedade, e chegar naquele momento tu fazer puff na espumante, cara, é maravilhoso. Tu toma, é outro sabor. Não é, pode ser a espumante mais cara do mundo, a melhor espumante do mundo, mas cara, nunca vai ser a sensação de tu chegar de tu saber a história daquele produto, onde é que nós chegamos. E eu acho que isso é muito legal. E isso eu vejo muito no trabalho do Hugo. E voltando ao Hugo, e eu acho fenomenal isso. É uma experiência muito boa. não, o que ele fez lá, e a organização, a limpeza, né? A diversificação do próprio queijo que eles vendem lá hoje, o que ele consegue tirar num litro de leite, é difícil um produtor hoje no Brasil tirar o que ele tira num litro de leite, entendeu? E é por causa dessa agregação de valor. E a gente tem potencial, porque todo mundo que mora no rural tem uma comida, tem alguma coisa de praxe que faz lá e agrega valor. Vamos utilizar isso, né? E é uma história real, né, Lucas e Larissa? Sim, Não é uma grande empresa, uma multinacional que foi lá e criou um queijo. Não, é uma história real, são pessoas, são negócios, são famílias, é uma região que ele conseguiu, ele junto com toda a região, claro, conseguiu transformar. E isso para exatamente. mim, isso é o que mais vale, vale mais do que qualquer coisa, E olha é o só, valor intrínseco. a cidade dele tem 7 mil habitantes, ele recebe 2 mil por mês de visitante turista, entendeu? Sem contar o que ganha com queijo, o que vende lá dentro, lá um coca, um café, alguma coisa que ele vende lá dentro, que tem um espaço para isso. Vende outras coisas além do queijo, tá pimenta, não sei o que, tem ele tem um mercadinho lá, né? Ele tem um comércio. E além do queijo em si, o queijo da canastra, como ele tem a fama, o selo, aquela questão regional, tem um valor agregado muito maior do que o normal, mas isso é construído com o tempo entre vários produtores. Precisou ter liderança antigamente lá, principalmente do pai dele, né? Mas Claro. hoje eles estão colhendo. E ele é um jovem, como nós, e está lá na frente disso hoje. Então, assim, é um processo? Claro que é, né? Ele está lá já faz um tempo fazendo isso, mas ele é um cara que nem nós. Ele não é um senhor de idade que está lá puxando a frente, ele é um jovem. E só dá para fazer depois que você começa, né? Eu estava conversando ontem com o pessoal, um produtor amigo meu, eu falei assim, ó, você tem um monte de ideia, mas se você não colocar no papel, não colocar num período do tempo, não colocar com quantas pessoas você vai trabalhar, conversar com isso primeiro, você não estruturar um plano de ação organizado, vai ficar só na sua ideia, que dia você já esqueceu. Coloca no papel, discute com alguém, que tempo que demora, quanto dinheiro eu vou precisar, né? Vamos sair da inércia e começar a buscar esse tipo de informação. Nem que seja só para um exercício para tentar fazer um negócio. De empreendedorismo. Pode não dar em nada nós já não tem mesmo, já tem. Então, é isso que não me conforma, às vezes, eu bato no pessoal. Esse dia eu fui falar com o pessoal dar uma palestra para o curso de agronomia. Aí eu pedi pro professor assim, professor, pô, como é que é a proatividade? O pessoal, então meio parado e tal, né? O pessoal é meio desanimado. Eu falei assim, então eu posso bater, né? Nossa, ele falou, pode bater. Aí eu fui lá e comecei a fazer esse tipo de pergunta, eles não sabiam o que eles queriam da vida. Eles estavam fazendo agronomia para sair de casa.
Aí eu falei, não, gente, vocês têm um setor que tem mais oportunidade no Brasil hoje. Vocês têm um negócio em casa que vocês podem diversificar, empreender lá dentro. Vocês têm um poder, um potencial de agregação de valor gigantesco na região. E vocês estão aqui cumprindo tabela para fazer a prova e uma aula ou outra, que assim, achando que a nota que vai fazer você. Tipo assim, vocês têm que acordar para a vida, entendeu? Energia tem disposição, tem tudo. Vamos fazer alguma coisa útil, pelo menos, né? Porque reclamar não vai levar a nada. Vamos Vamos criar agarrar as as oportunidades. oportunidades, né? Agarrar as oportunidades, Não, exatamente. me parece. Porque eles estão naquela, com o Isso tempo aí. nós vamos ter que, né, assumir a propriedade lá da família. Eu falei, ué, por que que com o tempo? Você vai esperar seu pai morrer? Vai ficar esperar ele ficar velho? Por que você não começa alguma coisa agora? Entendeu? Porque esse é o pensamento da associação familiar aqui. Ah, o pai tá ficando velho, daqui uns anos nós vamos ter que assumir. Como assim daqui uns anos nós vamos ter que assumir? Ah, porque agora ele não deixa agora, quem manda lá é ele. Eu falei, então começa outro negócio, né? Muito mais fácil. E se quebrar? Ué, mas não tem nada a perder mesmo? Você vai passar fome se quebrar? Não. Então, vamos para cima, né? Isso que aqui tem um cooperativismo, né? Muitos filhos trocam atividade, vai para alguma questão mais integrada, né? Um peixe, um frango, só que o investimento é alto. Então, esses pequenos produtores, eles têm essa oportunidade hoje, né? E o consumidor lá na ponta adora esse tipo de coisa. Eu gosto de comprar coisa agricultura familiar. Vou na feirinha toda quarta-feira. Aqui tem, né? Não sei se aí na região de vocês tem a feirinha. Aqui tem a feirinha toda Tem quarta-feira. bastante. Vou lá na feirinha. E compro um monte de coisa sem marca, sem nada. Desde o vinho que Sim. eu vou lá na feirinha, tem um rótulo assim, a data de fabricação, o nome do produtor, coisa, né? Cara, Escrito a Bic. se tivesse uma marca, um negócio totalmente mais organizado, valeria mais, eu saberia que era da região e compraria igual. Entendeu? Então é essa geração de valor que nós temos que fomentar esse jovem a ir buscar, né? O que dá para fazer na sua região, Lari? Tirando o leite. Tem alguma coisa que já inventaram aí? Tem muita gente diversificando, né, Lucas? Como são propriedades pequenas e dependendo da atividade, tem como conciliar outras atividades, né? Eu mesmo me considero uma profissional que concilio a atividade rural com a Aham. atividade docente, vamos dizer assim, né? Mas só na propriedade tem inúmeras coisas que dá para fazer. Tem muito pessoal associando a atividade leiteira com a produção de hortifruti, né? Tem bastante. Produção de mel tem crescido também por conta de ser uma cultura E é anual e que bem não uma demanda rentabilidade tanto boa. trabalho, né? Então, tem maneiras da gente agregar, da gente profissionalizar o produto que a gente está oferecendo. E aí basta a gente canalizar essa nossa inquietude, essa nossa vontade de fazer as coisas rápido para um projeto que agregue valor à propriedade e também possibilite que a gente tenha sucesso com a E o mais propriedade legal, rural. né, que a gente tem que parar com essa questão, minha propriedade da minha família é pequena, eu não tenho o que fazer. Cara, como disse a Lari, mel eu Daí, sempre tenho o que fazer. daí que tem. Sempre vai ter o que fazer. Ah, vai ter o mel, vai ter o salame, não sei. Mas a gente tem que ter a cabeça aberta para olhar outros mercados e outras ideias de pessoas e copiar não é feio. Tem um livro que eu, assim, ó, é meu livro de cabeceira, que é Roube como um Artista. É um livrinho preto. O Lucas tem, que eu já vi o Lucas com esse livro. Cara, é um livrinho preto que é maravilhoso, porque tu consegue enxergar dentro do teu quadrado quais são as opções que tu tem fora e que tu pode trazer para dentro e transformar aquilo. Então, acho que isso é o principal, a principal mensagem, assim. Ah, minha família é pequena, minha propriedade é pequena, não tenho o que fazer. Pode ter certeza que tem, sim. Basta estudar Exatamente. e pesquisar. Tem que parar com as desculpas, tá? Eu sinto muito para você que está ouvindo, mas vamos parar com as desculpas. Se você quer ficar mesmo, tem que arrumar alguma coisa para fazer. Se ficar esperando o pai ou a mãe ficar velho, não vai dar para frente. Então começa a inventar, vai buscar conhecimento, conversa com quem está fazendo, né? E, E não fica parado, né? E faz o que a Lari disse, aproveita teus pais e vai aprender com eles, porque na hora que tu pegar uma fazenda sem teus pais, sem a história deles, pode ter certeza que tu vai fazer só bobagem. Exatamente, né?
E outra, por mais que seja pequena, é mais um motivo a ter que sair da inércia, né? Porque não é pequena à toa até hoje. Então vamos fazer algo diferente para ver se a gente cresce um pouco. Né, Lari? Acho que é por aí, não é, Lari? A Lari que entende mais. Eu só sou É, um provocador esse é o aqui. Com certeza. É agregar a experiência dos nossos pais com toda essa vontade que nós temos, né? Nós jovens, então, fazer experimento. Eu adoro fazer experimento na propriedade, porque a propriedade é tua, né? Vocês falaram bastante, né? Não tenho nada a perder. Eu vou testar, eu vou experimentar, e aí, se der certo, ótimo, vamos ser mais eficientes com a atividade cada dia, né? E eu acho que é essa inquietude toda que o nosso jovem tem que canalizar para criar, então, essas oportunidades, como você bem disse, Lucas, e agregar valor à propriedade. Bom, a propriedade é pequena, tudo bem, né? Isso não me impossibilita de eu diversificar, de eu agregar valor, né? De eu fazer uma marca própria. Existem tantas oportunidades, né, boas para a gente conhecer. E aí, trazendo a ideia do Marcelo, né? Não é feio copiar, né? Se é uma coisa que vai te desenvolver, que vai te dar Exatamente. um novo propósito de vida. Eu acho que a gente deve agarrar com as duas mãos, né? Essa, essa Lari, pegando a oportunidade que mesma os linha de nossos jovens raciocínio aqui têm. do Marcelo, se você pudesse recomendar um livro para esse pessoal que está nos ouvindo agora, você lembra de algum? Assim, isso que a gente não combina nada aqui, é tudo no susto. Desobedeça, do Maurício, como é que é o Desobedeça, nome? Benvenuti. Olha, é o livro desobedeça, Maurício Benvenuti, é o autor. bem-vindo, Desobedeça. Acho que eu tenho. Olha só o desobedeça. barulho. Acho que eu tenho ele por aqui. Para quem está vendo no Esse aí YouTube, mesmo. esse aqui, ó, para quem está vendo no YouTube, livro muito bom. Ele é tão bom que Esse eu aí, risco tudo, esse né? Tudo aí. riscadinho. Realmente ele fez uma diferença. Fez uma diferença quando eu li. O meu também. O meu eu Sem O meu dúvida. emprestei tá agora, todo eu tenho que buscar rabiscado. ele. Ah, não empresta o Mas livro. tá todo rabiscado também. É tão barato um livro que o pessoal que quiser se desenvolver tem que comprar, tomar vergonha na cara e comprar. Marcelo, se você quiser indicar um livro para esse pessoal, tirando aquele do que você já falou, manda outro agora. Cara, tem um livro que eu tô relendo e que ele fala muito dentro daquela ideia que a gente passou pelo CNA Jovem de propósito, tá? Ele se chama Princípios. Ele é do Ray Dalio. Ele é um livrão preto, assim, ele assusta, Aham. mas a leitura é super boa, ele é super leve, conta toda a história do Ray Dalio, que ele, mal comparando, ele era um rapaz do interior dos Estados Unidos que transformou muito o mercado financeiro americano. E como, vamos lá, trazendo a nossa ideia aqui de como que as pessoas, nós lá no interior, podemos transformar a nossa realidade até a realidade de forma global, né? Então é um livro que eu indico demais, Princípios do Ray Dalio, uma bela leitura. Show. Tem um outro, indo no embalo do Rei Dalio, ele lançou agora, faz pouco tempo, Princípios da Ordem Mundial em Transformação, por que as São, nações prosperam e fracassam. Eu é comecei a ler maravilhoso ele também. fora da curva, a gente começar a entender que não é um governo que faz a diferença, é o mundo, ele está um ciclo e a gente precisa ficar em cima desse ciclo aí. Eu aproveito que comecei a ler há pouco tempo também, é a Psicologia Financeira, um livro muito bom, ele é do Morgan Housel, é excelente para a gente entender porque muitas das nossas decisões elas são tomadas no emocional e não no racional, por mais que a gente muitas vezes tenha um número, mas para quem não tem é pior ainda, né? Muita É decisão é verdade. tomada emocionalmente e ela é importante a gente entender esse motivo. Pessoal, gostaria de agradecer vocês dois. Está quase chegando a hora do almoço aqui para quem está nos ouvindo. A gente está gravando num domingo de manhã, tá? E o pessoal tem que fazer comida daqui a pouco. Eu gostaria de agradecer a Larissa, agradecer o Marcelo pela participação aqui. Eu gosto de aprender com eles. São dois jovens que eu conheci no CNA Jovem e cada um leva numa linha de raciocínio, né? A Larissa um pouco mais na sucessão familiar, o Marcelo na educação financeira de propriedade rural, e isso se une, né? Porque é um contexto. Então, eu gostaria de agradecer aos dois e se vocês pudessem deixar a mensagem final a esse jovem e também aonde que eles acham vocês nas redes sociais, facilita para todo mundo. Larissa, deixa uma mensagem para esse jovem que está nos ouvindo aqui.
Olha, eu poderia dizer que o lema da minha vida é aproveitar as oportunidades. Então, é por esse caminho mesmo. Eu acho que só de tu poder conversar com outras pessoas e conhecer outras experiências e realidades já agrega muito à nossa vida e que a gente pode também levar para a nossa prática, né, do nosso dia a dia. Para os jovens que estão nos ouvindo, então, acho que se resume a isso, aproveitar as oportunidades e ir além, né? Sempre tem o algo a mais que a gente pode se dedicar para fazer. E aonde me encontrar, né? Diariamente a gente está compartilhando coisas no Instagram pessoal, é @zambiaselarissa, e aí quem quiser me Show, conhecer show. um pouquinho mais, Marcelinho, estamos por lá. diga. Bom, eu deixo como dica, se preparem, aproveitem as oportunidades, eu concordo, assim, assino embaixo no que a Lari diz. O CNA Jovem foi uma oportunidade que transformou a nossa vida, tanto é que a gente está aqui gravando com o Lucas, que a gente conheceu lá, e que a gente acompanhou todo o processo de construção do AgroJovem. Sejam inquietos, sejam estudiosos e acreditem demais no potencial da região de vocês. Eu acho que a gente não pode olhar lá na metade sul, dizer, tá ruim, não tem oportunidade, não tem o que fazer, quando a gente olha lá para o Mato Grosso. Não. Vamos olhar para dentro do nosso umbigo, vamos olhar para dentro de casa e ver quais as oportunidades a gente pode para transformar a nossa região. De novo, agir localmente, pensar globalmente. E é isso, para me encontrar, eu sou no Instagram, Marcelo_HOF, Marcelo_off. E, bom, lá eu compartilho não muito da fazenda, mas mais das viagens e das rotinas de trabalho também. Mas tem bastante coisa lá. Não, show de bola. Obrigadão. Um dia nós temos que se encontrar em alguma dessas viagens aí, né? Que nós estamos começando a viajar um pouco mais. Tá ficando bom a coisa agora. E logo nós encontro vocês aí pelo Rio Grande do Sul. É um prazer, né? Encontrá-los também. Que os dois eu ainda não conheço pessoalmente, né? O pessoal do Cine Jovem, boa parte eu já andei conhecendo, mas vocês dois ainda não. Então será um prazer. Para você que está nos ouvindo, seja no YouTube ou seja no Spotify, não esqueça, estamos sorteando uma estação meteorológica, né? Vou deixar o link na descrição aqui. Se o episódio agregou valor, não esqueça de compartilhar com um amigo, porque o primeiro passo da liderança é inspirar outras pessoas, né? É dar o exemplo. Então, mande para as outras pessoas. Agradecer vocês dois. Muito obrigado a todos e até a próxima.